Um dos maiores consensos do futebol mundial é que Ronaldo é um dos melhores atletas da história. E para uma minoria, ele é o melhor. Bom, afinal, ele é um fenômeno. O quê? Achou que estávamos falando sobre o Cristiano Ronaldo? Desculpe, o assunto do vídeo é sobre o melhor Ronaldo da história do futebol. Brincadeiras à parte, é inexplicável como nada antes ou depois dele conseguiu se igualar e ter os mesmos feitos. Ele era realmente algo anormal em campo, mas ele pode parecer desvalorizado quando falamos sobre os maiores da história. Parece que há sempre algo ou alguém acima dele. Mas isso não é justo. Por que fenômeno não é tratado como um fenômeno? O que acontece nesses debates e quais são os critérios sobre ele? E a sua dúvida com certeza não é essa. O maior questionamento que você vai descobrir a resposta é: por que nunca vai surgir outro atleta como Ronaldo Fenômeno? Se prepare, porque vai entender como realmente R9 se tornou um divisor de águas no futebol. E como ele revolucionou o esporte no mesmo nível que nomes como Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo e outras estrelas da história do maior esporte do planeta. Nosso critério vai ser sempre em comparação a outros grandes nomes, como Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi e diversos atletas que são enquadrados como candidatos ao maior da história. No comparativo, o primeiro motivo que justifica o fato de Fenômeno ser rebaixado é que ele nunca chegou a competir com estes nomes. Maradona, Pelé e outros atletas atuaram décadas antes do começo da carreira de Fenômeno, enquanto Messi e Cristiano Ronaldo só surgiram como grandes astros depois dos tempos de ouro de Fenômeno passarem. Continue no vídeo para entender como essa comparação é naturalmente injusta para Ronaldo. Então, é difícil comparar ele a estes atletas. Logo, o comparativo entre suas habilidades é improvável de ser feito. Ele nunca enfrentou esses jogadores. Nunca vimos como ele se comportaria contra os esquemas táticos feitos apenas para darem apoio a esses grandes atletas. Então, é difícil simular essas possibilidades em campo. Outra problemática é justamente o quão raro Ronaldo Fenômeno era. Mesmo em uma geração lotada de ídolos, o modo que Ronaldo jogava já era algo completamente fora da curva. Realmente um novo futebol estava sendo apresentado ao mundo. Foi consequência da sua reputação começar tão bem no PSV e posteriormente no Barcelona, porque ele possuía um estilo de jogo completamente próprio autoral. O seu condicionamento físico era perfeito para disputas corporais e ganho de espaço. A sua agilidade e técnica eram inigualáveis, e isso era completamente equilibrado com o seu corpo robusto. Ele, logicamente, é mais lembrado por ser um dos maiores nomes da artilharia do futebol, mas não só isso. Ronaldo Fenômeno era um jogador completo, não titubeava, seja no ataque ou na defesa. A sua proatividade em campo era avassaladora e incomum. Afinal, como um camisa 9, um centroavante nato, poderia ter outras habilidades que não fosse o drible e o gol. Ele realmente tinha o que o futebol da época precisava: a inovação. Na época, o técnico Bobby Robson se assustou com o jogador que estava à sua frente. O mesmo Bobby Robson, que foi um dos técnicos mais respeitados da história e um dos heróis do futebol inglês, percebeu que tudo o limite de um atleta que ele achava que existia não se aplicava a Ronaldo. Outro grande fator é a evolução do futebol como business. A indústria evoluiu drasticamente e a comercialização do futebol, a tecnologia no desenvolvimento dos jogadores e a construção de um atleta mudaram, evoluíram. Querendo ou não, Ronaldo Fenômeno depende da memória daqueles que viram ele jogar. Ele precisa do testemunho daqueles que viram seu futebol, como Ronaldo Gaúcho, que tinha seu xará como seu herói de infância. E isso não é diferente de Messi, que disse que Fenômeno era o melhor atacante que ele havia visto em sua vida. As palavras do argentino sobre eram: ele era tão rápido que conseguia marcar do nada. E ele conseguia arremessar a bola melhor do que todos. Outro exemplo é Thierry Henry, que disse que Ronaldo fez coisas que ninguém tinha visto antes. Mas a melhor definição veio de Zlatan Ibrahimovic. Ele disse: ninguém influenciou tanto o futebol e os jogadores durante suas carreiras como Ronaldo. Se vamos falar da importância de Ronaldo, a palavra que melhor define isso é legado. Ele é o exemplo que a geração que hoje sustenta o futebol seguiu. Ele foi um atacante híbrido, que poderia prestar para o que o time precisasse. Ele era um centroavante que já demonstrava perigo mesmo fora da área. Em número de gols, ele é comparável a nomes como Patrick Kluivert, Hristo Stoichkov e até Romário, mas seu nome é o que mais brilha e é lembrado. E se o que define Ronaldo Fenômeno é legado, é natural que ele lance tendências. Ou seja, muitos tentaram replicar os seus feitos e habilidades. Ironicamente, ele acabou dificultando a vida de jogadores da mesma posição, porque ele simplesmente mostrou que sim, um atacante poderia já oferecer perigo mesmo antes de chegar ao arco do campo de futebol. Bom,
Não é justo falar que apenas ele possuía essas habilidades, mas foi o único que passou a mostrar essa habilidade de maneira consistente. E felizmente a revolução que ele trouxe ao futebol veio com a globalização das transmissões de futebol. Na época, os jogos começaram a ser transmitidos de maneira mais fácil para o mundo, e isso facilitou e muito na propagação da sua influência. Então, o tempo em que ele jogou foi realmente uma bênção. Mas o tempo também dificultou a sua vida. Após a revelação do seu futebol na Europa através do PSV, ele passou por Barcelona, Inter, de Milão e felizmente cada passagem por cada clube sempre rendeu bons frutos. Mas, como foi dito, o tempo foi uma complicação. Logo em 1999, ele sofreu a primeira das suas lesões gravíssimas no joelho. E para piorar, as duas lesões foram seguidas, sendo uma em novembro de 99 e outra em abril de 2000. E isso foi basicamente 2 anos da sua carreira sendo ceifados, logo 2 anos do seu auge. Um jogador jovem se lesionando sempre choca. Após títulos de melhor jogador do mundo em 96 e 97, ele venceu a Bola de Ouro em 98, mas com a chegada dos machucados, as perguntas começaram. Ronaldo voltaria 100%? E se não fossem essas lesões, como ele teria jogado? O quão melhor ele teria se tornado? Infelizmente, isso sempre soa como se o jogador tivesse se tornado uma sombra do que poderia ser. Mas ele manteve o alto nível. O fenômeno venceu a Copa do Mundo de 2002 sendo o goleador da competição, e logo conquistou outra Bola de Ouro. E tudo isso foi após sofrer lesões que poderiam ter acabado com a sua carreira. E essa superação vale mais do que a imaginação sobre como Ronaldo seria se não tivesse se machucado. Mas, quando comparado a Messi e Cristiano Ronaldo, como ajustar essa disputa? Os dois são marcados por recordes e recordes de gols, dezenas e dezenas de troféus. Então, qual régua usar para classificar Ronaldo? No fim, vemos que a resposta continua sendo seu legado e o que ele foi para o futebol. Mas, a pergunta que fica é: troféus ou importância histórica? Para você, o que vale mais? No fim, essa comparação entre os grandes nomes do futebol acaba sendo subjetiva. Em estatística, logicamente Cristiano Ronaldo e Messi são superiores. Mas, por outro lado, o futebol que eles jogam hoje só é dessa maneira por conta de Ronaldo Fenômeno. Percebe como essa resposta pode variar? Então, craque, só cabe a você respondê-la. Este canal foi feito para trazer informações no mundo esportivo, e fico feliz com cada like e comentário que recebo. Hoje tenho buscado fazer uma renda extra e decidi compartilhar com vocês como estou conseguindo faturar em dólar, usando apenas um computador e acesso à internet, sem precisar falar inglês, sem exposição e sem vender nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link na descrição abaixo após assistir ao vídeo. O legado do Fenômeno para a seleção brasileira é enorme. A sua geração não dependia somente dele, pois também possuía outros astros. Mas hoje, a era do futebol brasileiro se chama Neymar, e isso tem diversos problemas. Veja esse vídeo e descubra todas as catástrofes que aconteceram no futebol brasileiro desde a vinda de Neymar.